Olá, gente! Tudo bem? Bom, que dia, que terça e que semana nós teremos, né? Por isso, diante de todos os acontecimentos, eu e Héctori iríamos gravar, mas mudamos um pouco a nossa pauta para fazer um giro do que está acontecendo agora, que não é pouco. Não é mesmo, Héctori? Obrigada pela presença. Imagina, Jéssica, obrigado você aí. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Já deixa no comentário como é que vocês estão aí, que eu quero saber se vocês estão felizes ou vocês estão no modo Héctori de alegria. Que, para quem não sabe, é o modo facial dele nesse momento na entrevista. Vamos lá. Héctori, vamos começar pelo assunto mais polêmico e que eu acho que mais impactou ontem, que é Lula, né? Foi tirada as condenações e, teoricamente, aí você me confirme, ele terá o seu direito político novamente. Explica um pouco do que aconteceu, como é que nós chegamos a isso e, afinal, Lula pode vir candidato? De maneira sintética, sem enrolar muito. Sim, ele pode. O processo dele, a condenação em segunda instância foi, inclusive, anulada. Isso limpa a ficha dele, no caso do triplex e no caso do sítio de Atibaia, né? Ele ainda tem alguns outros correndo, então não significa que ele é inocente, mas que o processo vai recomeçar em Brasília. Então, recomeçando em Brasília, vamos juntar as provas, não sei o quê. Na primeira instância, ele precisaria ser condenado na segunda para não concorrer daqui a um ano, né? E por que você está falando daqui a um ano? Porque é quando abre-se ali as inscrições, né, os registros das candidaturas. Em junho, julho, você fecha isso. Registrou, ele não sendo condenado, a ficha limpa, já passou, né? Então, e aí, crimes, né, em sendo eleito, crimes cometidos antes do mandato não podem ser julgados durante o mandato do presidente, então só em crime flagrante, né? Então, vai, e tem chance de ganhar, é isso, né? Esse aspecto. Aumenta o risco, isso é precificado, isso já é danoso, né? E na Héctori, você não gosta do Lula, você ama o Bolsonaro e não sei o quê. Fala, gente, eu sou cientista, né? Infelizmente, né, nesse momento, eu como cientista, né, de ciências econômicas que a gente tenta fazer na faculdade, eu tento me ater aos fatos, né, e expurgar as paixões. O que nós temos? Um Estado endividado, nós temos um Estado com um nível de endividamento muito grande, e a proposta do Lula, ela é uma proposta expansionista fiscalmente. O que significa isso? De ampliação dos estados, da máquina e tudo mais, e não tem capacidade de solvência sem elevação de impostos, e a carga tributária já é elevada. Então, por isso que precisamos de reformas. Então, esse cenário que a gente constrói, um cenário no qual o Lula é mais expansionista, tem chance de fazer reforma. Eu não vou entrar no mérito, ele é ladrão, ele não é, não sei o quê. Isso não me compete, tá? Então, estou falando apenas exclusivamente do âmbito econômico, que na minha percepção é muito maior, né? E é muito mais danoso, né? Em sendo assim, nós temos uma situação fiscal calamitosa e isso vem a ser precificado, tá? Então, esse risco é precificado e bate nos preços dos ativos e vem gerando essa bola de neve que a gente está vivendo, de câmbio a 5,80 e tudo mais. Agora, falamos aí de novo de fiscal, né? Fiscal entra no risco Lula candidato, porém também estamos vivendo no risco fiscal, principalmente com a fala de Bolsonaro de possível alteração do texto da PEC emergencial, que até pouco tempo estava sendo comemorada. O que está acontecendo? A PEC emergencial está vindo com um olhar mais para conter esse risco fiscal ou não? E que tipo de alteração pode acontecer? Vamos lá. A diferença econômica básica um tem efeito negativo, o outro tem efeito menos positivo do que poderia.
ambos contribuem para um mercado um pouco pior, preços piores? Sim, né? Porque o efeito líquido acaba sendo o mesmo, né? O negativo e o menos positivo. Mas a PEC emergencial ela ainda é positiva. O problema é que ela poderia ser muito melhor, né? O ótimo sendo o inimigo do bom, né? Ela poderia ser muito melhor, só que devido a uma classe representativa, conhecida como bancada da bala, algumas imposições vêm sendo feitas, né? Pelo menos ao que circulou-se no jornal, né? A gente, por não estar lá dentro, a gente é refém da informação que se circula, né? Tenta limpar um pouco as impurezas e todos os vieses que existem, mas a gente é refém da informação que está contida no jornal. E a informação que foi trazida é que a bancada da bala está fazendo pressão para sair de dentro de um gatilho. O que é que significa isso? O Brasil todo vai entrar num gatilho, e eventualmente, se as despesas superarem 95% da receita corrente, só que os policiais não. Então, a bancada da bala está fazendo pressão para tirar policiais de todas as esferas desse gatilho, desse eventual gatilho. É algo que é vivido no Brasil já há muitos anos, né? A representatividade do Congresso ela é limitada, né? Como toda proxy, né? Toda proxy, né? A gente tenta modelar a realidade com proxies, né? Com modelos, tentando falar, olha, isso aqui vai refletir a realidade. Só que é muito raro isso dar certo. Eu, como modelista, economista que sou, sei amplamente a dificuldade de se projetar, se reproduzir a realidade através de uma proxy. E nós, lá no Congresso, temos diversas classes que são super representadas e outras que são muito pouco representadas. E aí formam aquela união amórfica que a gente tem no Congresso e que, por vezes, acaba gerando algumas espécies de corporativismos e privilégios de classes. Mas é basicamente isso, né? Agora, você falando, eu pegando assim no seu discurso sobre essa questão de modelos, etc., eu acho que deve estar bem difícil o seu trabalho, né? De criar perspectivas. Cada hora surge uma coisa nova. Então, diante disso, o que o investidor pode levar para si e para a sua carteira? Quais são as atenções? Quais são as preocupações? Vamos fazer o seguinte, ok, está acontecendo um monte de coisa, mas traduzindo para o investidor, o que isso representa para o cara? Temos ainda risco de inflação, Selic pode subir, temos alteração disso, risco fiscal vai voltar com tudo, com maior potência de Lula. E aí, o que o investidor vai assimilar de tudo isso e trazer para a sua vida? O investidor ele tem que ter claro na cabeça dele que não precisa estar às mil maravilhas para se ganhar dinheiro. Aliás, no Brasil se ganha muito mais dinheiro com o Brasil pior do que com o Brasil melhor, né? E isso é a nossa história. O Brasil está sempre se jogando para trás. Então, quem não consegue tirar proveito disso, quem não consegue ter um rendimento, morre. Porque o Brasil é um país da adversidade, né? Vivemos em adversidade contínua. O investidor tem uma perspectiva de elevação de juros, né? Fora tudo isso, a perspectiva de elevação de juros de curto prazo, nós temos títulos que pagam 10% para 10 anos. É muita coisa, 10% ao ano é muita coisa em 10 anos. Nós temos isso sem risco. Nós temos empresas que batalham contra o Brasil, né? Contra o governo, né? Então, nós temos brasileiros que batalham contra o Estado, que são muito boas, empresas lucrativas, que conseguem atribuir valor ao seu preço, que também são recomendadas aqui no Núcleo Executivo de Bolsa, são recomendadas pelo nosso Equity Research. Nós temos alguns fundos imobiliários, né, que a taxa baixa de juros gerou um boom de fundo imobiliário, muitas pessoas comprando novos imóveis e tudo mais. E nós temos outros fundos que são indicados também com um perfil de risco mais arrojado. Evidentemente que vai depender
do perfil de cada um. Mas, num processo de crise, num processo de incerteza, existem grandes oportunidades. Aí vai depender muito do perfil de risco de cada um, em se conhecendo, em tendo o auxílio da assessoria de investimentos da Ativa. Aí é muito mais fácil que a gente possa se proteger e, eventualmente, ganhar, que eu acho que é muito tranquilo durante esse período. Mais ou menos, resumindo, nem tudo está sempre perdido e há sempre alguma coisa que você pode investir. Então, não entre, assim, lógico que é uma situação complicada, ninguém gosta, mas sempre haverá algum ativo que vai rentabilizar no meio. Por isso que existe carteira diversificada, por isso que existe várias oportunidades. Então, assim, se você tiver uma boa sacada e um assessor do lado que te deixe atento com isso, você vai ter rentabilidade independente de toda a situação. Então, só fiquem atentos, não entrem nessa efeito manada que a galera começa a desesperar com tudo, e só seja mais estratégico, né? Sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Só não tem jeito à morte. E não necessariamente você precisa operar Brasil. Hoje em dia você consegue operar BDR, fazer uma trava de câmbio. Pô, é muito bom. Então, nós temos diversas modalidades de investimentos que podem auxiliar num processo de incerteza elevada, né? Porque o Brasil tem a pandemia que está matando a atividade, é verdade, mas nós ainda temos perspectiva de crescimento esse ano, né? Um avanço aí ao redor de 2,9, se a gente der muita sorte, um avanço de 2,9 no ano, ainda é uma alta, né? Mas não é o que poderia ser. Mais uma vez, é o ótimo sendo inimigo do bom aí. Mas se tem alguma resolução aqui dessa conversa, entre em contato com o seu assessor e não fique aí desesperado apenas com manchete. Busque saber o que dá para fazer aí na sua carteira, porque com certeza tem o que fazer. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Ettore. A sua conversa é sempre maravilhosa. Tamo junto. E é isso, gente. Obrigada. E lembrem-se no Instagram tem sininho, no YouTube tem sininho, ative tudo para vocês ficarem sempre de olho do que está rolando no mercado, que sempre tem conteúdo legal por aqui. É isso, abraços e até a próxima.